Isso aqui é super importante o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ontem, qual era a expectativa, né, que havia, né, rolando aí no mercado? Corte de juro americano em 0,25%, ou mais conhecido, né, dentro do mercado financeiro como 25 basis points. E a nossa projeção, o nosso cenário mais positivista era o que eu tinha falado para vocês, né? Caso o Fed cortasse o juro, em vez de 25, ele cortasse 50 basis points, o mercado ficaria muito mais agressivo, tá? Então, nós tivemos o corte ontem, e aí as projeções já para o mês de setembro, para o mês de outubro, perdão, elas já começam a ficar da forma com que vocês estão vendo, né? Então, nós temos agora uma reunião dia 29 de outubro e outra dia 10 de dezembro, né? O que o mercado está aguardando? O mercado quer entender o seguinte, pô, será que vai haver mais cortes aí na taxa de juro americana ao longo do ano de 2025? Pelas falas de Jeremy Powell, galera, deu-se a entender o seguinte, tá? Ele trouxe o contexto de que, olha, nós estamos com dois problemas muito grandes, né? O primeiro problema está relacionado ao emprego e o segundo problema ele está relacionado à inflação. E ele falou também que nenhum desses dois caminhos são caminhos sem nenhum risco. Ou seja, o que ele quis alertar é o seguinte, olha, nós temos que entender que os Estados Unidos vivem um momento onde nós não temos como controlar as decisões que nós vamos tomar sem que nós coloquemos algum risco na economia americana. Então essas foram palavras que ele colocou, né? Ele estava visivelmente preocupado na sua fala, né? Nesse contexto e por isso que ele alertou isso, e com esse alerta que ele fez, ficou muito evidenciado que sim, pode haver um corte de juro agora, no mês de outubro também. E aí o que me chama muito a atenção, e eu quero destacar isso demais para vocês, é o seguinte, é que a projeção do mercado, com as falas de Jeremy Powell, que é isso que eu expliquei para vocês ontem, né, o que eu expliquei para vocês ontem, o mercado ele ficou muito mais otimista, tá? Muito mais otimista em relação a um corte mais acentuado dos juros agora em outubro. Primeiro, já não havia mais aí a expectativa do corte, mas agora a projeção já é de um corte extremamente acentuado que eu estou mostrando na tela aqui para vocês. A projeção, né, do CME Fed Watch, que é o monitor da CME, perdão, turma, para monitorar o juro americano, ele mostra para nós aí que a expectativa, né, dos especialistas é que um corte de 25 basis points, ou seja, 0,25% em outubro, é de apenas 10,2%. E vejam, a manutenção é de apenas 10,2%, mas a expectativa de corte é na faixa de 89,8% para o corte de juro agora em outubro. Então as expectativas ficaram extremamente exacerbadas, a galera ficou super animada com a possibilidade de um em outubro. E isso para a economia, para o mercado financeiro, é muito bom. Eu vou explicar o outro lado da moeda, tá? E aí, para a reunião de dezembro, nós temos uma projeção também que um terceiro corte, que queria jogar os juros aí para a banda entre 3,5% e 3,75%, ele já está na casa aí de 81,8% neste exato momento, tá bom, galera? Então, assim, as projeções do mercado estão extremamente altas, né, nesse momento agora, estão extremamente altas e otimistas com o corte de juro americano, tá bom, galera? Então, assim, temos uma boa projeção, temos uma boa perspectiva para frente e como que isso pode influenciar, né? Aqui no Brasil, o Copom manteve a taxa de juro estável. Ontem eu falei sobre isso, né? Até mandei nos grupos aí, né? Quem participa dos nossos grupos acabou vendo isso. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês saberem, né? Como que a gente tem participado, né, de alguns movimentos importantes, de divulgação de análises aí pelo país. E ontem, né, nós estivemos ali falando um pouco sobre a questão da manutenção da taxa Selic para o portal G1, né? Então depois vocês vão poder ler, eu vou mandar aqui no Zoom, vou mandar também no YouTube, e aqui nessa matéria da G1 que saiu ontem à tarde, eu falo sobre justamente a questão da política monetária aqui no Brasil e por que a decisão do Banco Central foi de manter aí o juro estabilizado em 15%. Um dos destaques que eu comentei foi que o Banco Central quer ver uma desaceleração no mercado de trabalho e esse é sempre o último setor a sentir aí os efeitos de uma economia mais fraca, enquanto os empregos continuam mais fortes, a inflação de serviços também vai permanecer pressionada. Então, olha que interessante, galera. Dentro desse contexto, nós temos que entender o seguinte, tá? O Brasil, como eu estava explicando ontem para vocês, ele está correlacionado com o juro americano por diversos fatores, tá? E um dos principais fatores que nós estamos correlacionados com o juro americano é que para que o investimento estrangeiro ele entre dentro do Brasil, nós precisamos ter um diferencial desse juro. Então, o nosso juro em 15%. E agora o juro americano na banda de 4% a 4,25%, ele fica mais atrativo para o investimento americano. Se houver uma sequência de quedas no juro americano, a possibilidade do começo do afrouxamento monetário no Brasil, a partir já de dezembro e não de janeiro, como os especialistas estão falando aí, né? Outros analistas estão trazendo, ela começa a ficar muito mais favorável para nós, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, que o juro americano, ele também vai influenciar na decisão da política monetária aqui no Brasil. E no frigir dos ovos, como que tudo isso traz, né, para nós aí uma expectativa positiva, como que isso traz para nós aí um contexto para nossa movimentação do dia, galera. O que significa o corte de juro? Basicamente é o seguinte, o Banco Central ele corta o juro com
a premissa de que ele vai favorecer a aquisição de dinheiro mais barato. Então, tanto a taxa de fundos do Fed quanto a Selic no Brasil são as taxas que determinam, né, como que serão regulamentadas aí os empréstimos para a economia como um todo. Então, toda a taxa que você tem embutida no empréstimo, no crédito imobiliário, no financiamento de um carro, quando você pega um crédito pessoal no seu banco, quando a sua empresa contrata um capital de giro através do banco dele, ou quando você utiliza o cartão de crédito, todos esses juros, a base deles no caso do Brasil é a Selic e no caso dos Estados Unidos é a taxa de fundos do Fed, tá? Então, quando nós temos o juro base, por isso que ele chama juro base, quando nós temos o juro base mais barato, o que acontece? O acesso ao dinheiro fica mais barato, porque nós vivemos uma economia baseada em aquisição de dívidas. Então, quando o juro fica mais barato, você consegue adquirir o dinheiro de forma mais barata e isso incentiva duas coisas muito importantes. Alavanca a economia como um todo, então as empresas começam a contratar mais, as empresas começam a produzir mais. Por quê? Se você tem mais dinheiro, você vai produzir mais, você vai contratar mais. Acontecendo esse fenômeno, as pessoas também começam a ter mais emprego, e as pessoas com mais emprego e com acesso ao dinheiro mais barato começam a consumir mais, e aí, consecutivamente, a economia começa a se recuperar, né? E isso tudo acontece porque a gente está vendo um processo de desaceleração lá no mercado de trabalho americano. Então esse é o foco do Fed nesse momento, sabendo que a inflação pode dar trabalho. Por isso que GG comentou esse ponto, que eles estão com esse problema, né? Ele disse, não há um caminho sem risco, porque ao ponto que ele favorece a política monetária focando no emprego, ele pode deturpar a questão aí da inflação. Então o Fed tem esse jogo de equilibrar os pratos, tá? E aí, turma, como que isso vai no mercado financeiro? Vai influenciar por quê? Porque no mercado financeiro, dinheiro mais barato, os investidores sabem que as empresas tendem no futuro a produzir mais, a investir mais, eles já começam a tomar o risco agora, ou seja, eles já começam a comprar os ativos de risco agora, porque eles sabem que no futuro vai haver uma valorização interessante desses ativos por conta desse fenômeno que aconteceu. Beleza, galera? Então, por isso que é tão importante a gente acompanhar a movimentação do juro, por isso que o juro é tão importante, por isso que a decisão do juro é tão importante, e foi isso que aconteceu. E aí, né, para quem estava acompanhando a gente ontem, viu, né, o que eu havia comentado. Eu falei, olha, galera, caso o mercado venha com corte de juro da maneira com que vier, nós teremos dólar para baixo e índice para cima, tá? E aí, né, o mercado de dólares foi subindo, chegou a bater cabeça naquele ponto de decisão que era na região do 29, e aí depois ele fez um movimento acentuado de queda, e com a decisão do corte da queda, o mercado chegou a cair quase 38 pontos no dólar. Professor, mas 38 pontos não é um absurdo. Não, galera, não é um absurdo, o mercado já chegou a cair bem mais do que isso, e depois o dólar acabou recuperando até para a região do 29. Recuperou por quê? Por causa das falas do Jeremy Powell, tá? Depois quando ele começou a falar, e aí, no pronunciamento, vocês precisam acompanhar isso algumas vezes, tem momentos que ele traz alguns pontos que parece que vai tomar outra direção. E aí por isso que o mercado acabou recuperando no mercado de dólares, mas no primeiro momento a nossa leitura foi extremamente assertiva e o mercado fez a queda que nós havíamos comentado com vocês. E no caso do índice, foi a mesma coisa, né? Desde o início do dia, eu estava explicando para vocês da possibilidade do índice positivo. O índice começou muito positivo, né? Na nossa região de interesse ali, que era aqui na faixa do 45,5, e o índice foi buscar alguns alvos que eu passei para vocês. O 47,242, o 47,406, o 47,705 e o 47,937. No final da manhã, quem estava acompanhando conosco aqui e estava trabalhando a região do caixote, que estava fazendo exatamente a técnica que eu expliquei, compra no fundo, vende no topo e ficou fazendo esse joguinho de Maria, subiu comprado e na decisão do movimento ali acabou pegando um movimento de quase 1.400 pontos no índice na decisão do juro aí, quando ele bate no nosso último alvo lá, no 137.937. Por que o índice não subiu até o ponto que eu comentei com vocês, lá no 49.436? Porque o corte foi o previsto, de 0,25%. Se tivesse sido de 0,50, ele teria passado do 149 até, quiçá, buscar dos 150 mil pontos o índice. Beleza, turma?